Maranata, irmãos. Olha, irmão, Maranata. Isso. Você aí que está em São Paulo, Francisco Morato, no planeta Terra todo, diga Maranata, porque Jesus vai vir. Amém. Quer eu queira ou não, você vai ter que querer também. Bom, vamos aqui estudar sobre a questão da Laodiceia. Corda Laodiceia. Irmãos, o irmão aqui já pregou a mensagem já, falando sobre os detalhes de Laodiceia aqui, passou o slide para todo mundo, que viu aí. Irmãos, então nós vamos falar sobre um detalhe aqui. Essa questão da apostasia, desse descontrole espiritual, aconteceu lá no céu com o Lúcifer. Aí veio de lá para cá. Passamos por várias etapas. E sempre a questão foi uma só: a adoração e a lealdade a Deus. Através do quê? De qual instrumento? Que a Bíblia apresenta. Qual é o instrumento que a Bíblia apresenta, dando prova que a pessoa é leal ou desleal a Deus? A sua lei. Essa é a grande questão, irmãos. Eu vou apresentar alguns textos aqui que a maioria de vocês já sabem, mas nós vamos repetir esses textos, que é muito importante nós repetir. Quem quiser acompanhar aí, eu não trouxe slide, vai ser aqui a Bíblia, Deus e nós, e vamos que vamos. Tá bom? Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo, vou citar alguns versículos de Mateus aqui. Mateus 24, os versículos, deixa eu ver aqui, o versículo 4. Versículo 4. Quem quiser ler os versículos anteriores, tudo bem, depois você pode ler. Mas vou de imediato no versículo 4. E respondendo Jesus, disse-lhes: vede que ninguém vos engana. Lá no céu, o diabo enganou os anjos e eles foram expulsos de lá. Lá no Éden, o diabo enganou Adão e Eva e eles foram expulsos da onde? Do Éden. O diabo foi expulso lá do céu porque ele desobedeceu a quê? A lei de Deus. Adão e Eva foram expulsos do Éden por qual motivo? Porque desobedeceram a lei de Deus. É assim, desse jeitinho mesmo, sem rodeios teológicos. É desse jeito mesmo, simples assim. Então, e aqui Jesus, os discípulos olhando para aquele templo bonito e maravilhoso, olha que coisa maravilhosa. E Jesus, vocês veem aqui nos versículos anteriores, Jesus contemplou lá e ele falou para ele: isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra que seja derrubada, né? Deus falou para eles. Eles admiraram aquela grande obra e Jesus falou: aqui não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído. Obviamente, Jesus olhando com o seu olhar profético, no ano 70, quando o general Tito, no ano 70, lógico que Jesus já deu de antemão o aviso. Sextus Galos veio no ano 66, aparentemente sitiou a cidade, foi embora, e no ano 70 Tito veio e destruiu o templo. A gente sabe da história, está no grande conflito, e também no capítulo 24 de Mateus. Então, irmãos, Jesus falou aqui, ninguém de nenhum modo vos engana. Lá no céu, o diabo, Lúcifer, enganou os anjos. Lá no Éden, também enganou Adão e Eva. E de lá para cá, vem se propagando o engano. Vem se propagando o engano. E, na época, quando Jesus veio, estava tudo mastigadinho, está tudo mastigadinho na Bíblia, tudo bonitinho. Quando Jesus veio, quem estava esperando Jesus? Quem estava? Nós sabemos a história. Os pastores lá, e aqueles três? E os doutores, e os intérpretes da lei, e os mestres, os maestros da Bíblia estavam onde? O anjo deu uma volta, quando o conflito fala, e ninguém estava esperando. Ninguém. Quem foi que enganou eles? Obviamente, o diabo novamente enganou eles. Mas como foi que enganou eles? Se na profecia bíblica mostrava todos os detalhes, onde Jesus ia nascer, vinha uma estrela, tudo direitinho, como os reis magos mesmo lá estudaram e confirmaram, foi confirmado, e por que eles não estavam esperando Cristo? A gente sabe muito bem
que as falsas interpretações bíblicas deles, durante muito tempo, vieram alimentando toda uma nação no engano, uma falsa teologia. Uma falsa teologia, veio enganando. Enganou muita gente mesmo. Enganou muita gente que quando Cristo veio, a maioria rejeitou a Cristo e rejeitaram de tabela a sua lei. Professavam abertamente defender a lei de Deus com unhas e dentes, mas na vida prática era o quê? Assassinos e homicidas. Eram hipócritas. Jesus falou isso. E aqui Jesus fala: ninguém de nenhum modo vos engane. Lá no versículo 11, falsos profetas. No versículo 11, falando sobre os falsos profetas. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 24. Lá novamente, Jesus advertindo: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e operarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, os próprios eleitos. Aqui está a propagação do engano. Irmãos, Deus exige de cada um de nós que cada um de nós preste um culto de adoração e louvor a Ele com sinceridade e honestidade. E Deus, Ele pede que cada um de nós, venha adorá-lo em espírito e em verdade. Mas eu quero que você que está aqui, você que está aí nos assistindo também, acompanhe os textos, e agora nós vamos distribuir alguns textos. Tem essa questão da lei de Deus. Tem muitos textos que falam sobre a lei de Deus, mas eu quero que vocês vamos dar uma verificada agora sobre essa questão da lei. Eu vou apresentar vários textos aqui sobre a questão da lei e vou dar também os livros de consulta. Vou dar os livros também, tá bom? Mateus 19, versículo 17, versículo 21, versículo 22. Lá Jesus, aquele jovem rico, fala para Jesus assim: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ele chega chamando Jesus de bom, tal, né? Mas não reconhece Jesus como filho de Deus. Lá o texto fala claramente isso. Lá no Desejado de Todas as Nações, no capítulo, falta uma coisa te falta. Quem quiser estudar pode estudar esse capítulo lá. Então ele fala claramente. Vamos ler lá essa questão de Mateus 19. No capítulo 19, versículo 17. Respondeu-lhe: por que me chamas bom? Não há ninguém bom senão um, que é Deus. Mas se queres entrar na vida, guarda o que mesmo? Os mandamentos. A condição para entrar na vida eterna é qual? O preço do céu é qual, irmãos? Qual é o preço do céu para nós? Obedecer aos mandamentos. Esse é o preço. Lúcifer foi expulso porque não obedeceu. Adão e Eva foram expulsos do jardim porque não obedeceram. E ninguém vai entrar no céu se não obedecer. É assim. É uma contradição Deus expulsar Lúcifer do céu porque transgrediu os mandamentos dele e levar o outro daqui para lá para transgredir. Não tem cabimento isso. Isso é uma contradição. Não existe. Isso é uma contradição. Expulsou porque desobedeceu a sua lei. Agora vai levar um daqui para lá que transgride sua lei abertamente? É contradição. Isso é contraditório. Essa contradição não cabe na Bíblia. Então, perguntou-lhe o jovem: quais os mandamentos? O jovem perguntou lá. O versículo 16 vai falar que ele se aproximou, né? E perguntou, né? O que eu devo fazer para dar a vida eterna? E Jesus falou: quais os mandamentos? Perguntou: quais? Deduziu ele que seriam os mandamentos cerimoniais. Aí Jesus falou alguns mandamentos lá e ele julgava exteriormente que guardava a lei de Deus. E lá ele diz que, não, isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus citou alguns mandamentos de relacionamento do homem para com o homem: honra teu pai e tua mãe,
E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não adulterarás, não matarás. E assim ele apresentou. E o jovem disse: eu guardo tudo isso. Você guarda, então uma coisa te falta. Vende tudo que tu tens e dá aos pobres. E segue. Aí ele ficou o quê? Triste. Ficou triste. Por que ele ficou triste? Aqui diz aqui claramente que disse do jovem: tudo isso estou feito, guardado desde a minha mocidade. Então falta ainda uma coisa. Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. Mas quando o jovem ouviu esta palavra, retirou-se triste, porque tinha muitas propriedades. Qual era o Deus desse jovem? Vamos ler o mandamento lá? Êxodo 20. Êxodo 20 diz claramente aqui o mandamento. O primeiro mandamento diz que nós não devemos ter o quê? Outros deuses, outro Deus diante de nós. Não podemos adorar outro Deus. O nosso Deus verdadeiro e único é que devemos adorar. Mas esse jovem adorava outro Deus. E lá, o próprio Mateus fala que não podemos servir a dois senhores, ou a Deus ou a Mamon. Então o Deus dele realmente era o Mamon, né? O capítulo de Êxodo 20 diz claramente que nós não devemos ter outros deuses diante do Pai Celestial, só o único e verdadeiro Deus. Aqui diz desta maneira: não terás outros deuses diante de mim, outro Deus. Então, o Deus dele, irmãos, era Mamon. O Deus deste jovem era a riqueza. Era a riqueza. E para quem quiser confirmar esse pensamento, essa ideia da Bíblia, no Parábolas de Jesus, eu não vou ler, obviamente, ele está aqui, mas não vou ler. Quem quiser pode conferir lá, eu vou dar aqui o capítulo. O maior dos males. Lá no capítulo maior dos males, no Parábola de Jesus, fala claramente que o jovem, o ídolo dele era o mundo. E todo amante de si mesmo, escute bem, todo amante de si mesmo, ele é um transgressor da lei de Deus. Todo amante de si mesmo, ele é um transgressor da lei de Deus. Então, aqui esse jovem rico, ele ficou assim, decidiu ficar com o mundo, amar o mundo, e renegou a Jesus. E embora tenha alguns pastores aí, doutores, que defendem que o jovem rico guardar os mandamentos numa falsa interpretação. Não é obrigado ninguém concordar comigo, mas a Bíblia, em termos de honestidade, como texto bíblico, é isso. O jovem rico, ele não guardava os mandamentos de Deus. Ele não guardava mandamento nenhum, ele era um transgressor da lei de Deus. Então, ele tinha uma falsa interpretação. O desejado de todas as nações fala isso claramente. Lá no tema Uma Coisa Te Falta, ele vai falar claramente lá que não guardará nada. E lá no Testemunho para a Igreja, volume 1, o jovem rico, o tema jovem rico também fala essa questão também. Vamos avançar. João 14, versículo 21 e 24. João 14, versículo 21 e 24. No Evangelho de João fala muito sobre a questão do amor intimamente ligada à obediência à lei de Deus. O João, como é conhecido como discípulo amado, então fala muito isso, né? Então fala muito essa questão. No capítulo 14, versículo 21 e 24. Fala dessa maneira: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e manifestarei a ele. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que eu ouvis não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Então, aqui o texto aqui é bem claro. No versículo anterior, tem uns versículos anteriores que fala aqui no capítulo 14, versículo 15, ainda fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos.
Eu vou juntar aqui muitos textos. Nós vamos ver aqui vários textos que falam dessa questão do amor, a obediência à lei de Deus. Vai ser um conjunto de textos. No versículo 23 também fala, no mesmo capítulo, 14, 23, também fala essa questão. Versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Novamente, essa questão aí, Jesus falando sempre, quem ama ele, guarda, obedece, guarda a sua palavra. Jesus falando sempre. João 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Mensagens Escolhidas, volume 1, com o tema Deixaste o teu primeiro amor. Deus pedindo para que a gente volte ao nosso primeiro amor. Fé e Obras, de Mãos Dadas. Capítulo de Fé e Obras, de Mãos Dadas. Mensagens Escolhidas, volume 1, uma verdade que tem credenciais divinas. Então aqui, irmãos, é claro. Eclesiastes 12, versículo 13. A suma de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todos os seres humanos do planeta Terra. Todo o dever do homem. Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos de Deus, que terão entrada pelas portas. Tem algumas traduções que é pelo sangue do Cordeiro, mas aqui tem algumas traduções que falam aquele que guarda os mandamentos de Deus. Mensagens Escolhidas, volume 1, o caráter da lei de Deus. Orientação da criança, objetivos da disciplina. Parábolas de Jesus, o maior dos males. Parábolas de Jesus, o que tem mais valor diante de Deus é um caráter justo. E o grande conflito, o grande juiz de investigação. Irmãos, agora tem uns textos aqui que eu vou apresentar, e agora vamos apresentar aqui algumas argumentações. Depois nós vamos apresentar alguns textos daqui. Como eu falei para vocês, essa questão da lei de Deus. Sempre o problema aí, a questão aí foi essa questão da adoração e obediência. Sempre foi e sempre o será. Sempre o será. Então, nós vamos dar uma lida novamente no capítulo 20. Os irmãos que estão acompanhando aqui, você que está acompanhando aí, abre a sua Bíblia no capítulo 20 de Êxodo e vamos dar uma lida lá, em cada mandamento. Vamos dar uma lida lá, em cada mandamento. E lá diz algumas coisas interessantes, muito interessantes, que nós devemos ficar atentos. Êxodo capítulo 20. Vamos lá ler os mandamentos. Eu já li primeiro: não terás outros deuses diante de mim, não fazei mais escultura. A Bíblia fala que Paulo, falando numa de suas cartas, diz assim: o teu ventre é o teu Deus. O teu ventre é o teu Deus. Fala isso, Paulo fala isso. Em qual sentido Paulo fala isso? Porque é a pessoa promover uma idolatria através do seu hábito alimentar. É os seus desejos prevalecendo contra a vontade de Deus. Isso é uma idolatria. Então, a pessoa faz do hábito alimentar dele, dos nossos hábitos alimentares, podemos fazer dos nossos hábitos alimentares um Deus, uma idolatria. Então, Deus fala isso: siga esse cronograma de estilo de vida. Aí nós respondemos muitas vezes: não quero esse padrão, quero outro padrão. Aí então, aquele hábito alimentar se torna para nós um Deus. É por isso que Paulo fala: o teu ventre é o teu Deus. É o teu Deus, né? Então, nós devemos vigiar em relação a isso, né? Vigiar muito em relação a isso. E não fazer mais escultura. Precisa fazer uma imagem assim, de barro, disso, aquilo, do outro. Temos aí essas questões aí. Esse cantor é o meu ídolo. É o meu ídolo. Esse pastor é o meu ídolo.
estudou, e assim vai. Então, é fácil fazer uma imagem de adoração. Então, nós devemos tomar cuidado em relação a isso. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, confessamos a Cristo, mas, às vezes, muitas pessoas que confessam seguir a Cristo, passam nota fiscal falsa, e dá calote, e age com desonestidade, e pronuncia o nome de Deus. Ali Deus é desonrado, você está usando o nome dele em vão, em vão, porque você está desonrando a Deus. Professa seguir a Deus, mas porém desonra o seu nome, agindo de maneira desonesta e também falando o seu nome com falta de reverência, aquela reverência com devido respeito, né? Então, pronunciar o nome assim de maneira descuidada, né? Lembra do dia do sábado para o santificar. 6 dias você vai trabalhar, fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado, seu teu Deus, nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro de dentro das portas, porque em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, portanto o Senhor abençoou, santificou o dia de sábado. Então nós sabemos, dia de sábado nós devemos prestar culto a Deus e santificar esse dia, participar das horas sagradas fazendo só trabalho sagrado, não negociar, não vender, não comprar, coisas secularizadas em termos gerais, devemos deixar de lado. E isso é a maneira física. E a maneira mental, cultivar sempre o céu na mente, né? Deixar a televisão, coisas secularizadas do rádio, televisão, jornais, revistas, assuntos secularizados, deixar de lado essas coisas. Que ultimamente, nesses últimos dias, em relação a esse mandamento também está sendo muito desrespeitado. O período laodiceano desrespeita a lei de Deus como um todo. Então nós devemos ficar atentos em relação a isso e ser reavivado na guarda do sábado. E aqui também diz: não matarás, não adulterarás, não matarás. As pessoas muitas vezes não estão matando as pessoas em termos literal, com a arma, com isso, mas mata com a língua, difamação, calúnia, muitos irmãos caluniando uns aos outros e assim se propagando o mal e o diabo gostando. Isso é no mundo e nas igrejas, uma verdadeira difamação, calúnias uns com os outros e assim se propagando o mal no meio do cristianismo. Não adulterarás. Irmãos, é uma característica dos últimos dias, esse mandamento seguido de uma maneira assim muito desrespeitosa. Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39, diz um negócio que está muito interessante. Jesus falou que a característica dos últimos dias que tivesse se aproximando a sua volta seria dessa maneira aqui. Vamos ler lá o texto lá, Mateus 24, versículo 37 a 39. E como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, ficavam comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não souberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos lá. Irmãos, lá tem um livro, Testemunhos sobre Divórcio, Casamento, livrinho verde, é um livrinho verde. Lá fala muito sobre essa questão. Se tivesse só esse mandamento sendo transgredido na igreja, já seria um pecado hediondo, que excluiria o Espírito de Deus da igreja. Então o que acontece? Uma geração adúltera desses últimos dias está se propagando nesse mundo, com desrespeito à lei de Deus, em relação também a esse mandamento. Nós devemos, irmãos, tomar um cuidado com relação a isso. Cada um de vocês aí, eu, e todos nós, os que somos casados,
Se a sua esposa, quando você casou, era novinha e agora ela está um pouco mais idosa, fique com ela a vida toda, fique satisfeito e contente com ela. Você, mulher, irmã, que tem o seu marido, fique contente com ele, porque esse negócio é sério. Apocalipse 22 diz que quem fica de fora, tem uma turma lá que fica de fora, um pessoal que fica de fora, vai ficar fora da cidade. Diante desse capítulo aí, inclui os adúlteros. Vocês entenderam, né? Os adúlteros vai ficar de fora. Não vai ter jeitinho brasileiro que dê jeito, não. Não vai ter manobra lá, assim, não vai ter isso, né? Não vai ter isso aí. Então, todas as pessoas que estão sendo iludidas em suas igrejas, com esse negócio casa e descasa, vai ficar nessa aí, e quando for no dia final, vão ser estudos céus. Não tem essa questão de dar jeitinho, né? Não tem de dar jeitinho. E em antemão também, Jesus falou que a característica dos últimos dias seria o desrespeito em relação ao corpo em si, a intemperança. Então, lá no capítulo 6 de Gênesis, versículo 5, a mente dos antediluvianos é tudo inclinada para fazer o mal. E, trazendo para os nossos dias, a maioria do planeta Terra hoje, a mente está voltada para praticar o mal. Os valores, todos os valores estão sendo invertidos. Estão sendo invertidos. Então, nós devemos tomar um cuidado em relação a isso. E tem uma classe na igreja, todos têm responsabilidade, todas as pessoas cristãs têm responsabilidade. Mas tem uma classe na igreja que tem uma maior responsabilidade. E essa classe são os pastores, de guiar as ovelhas no caminho correto. E aqui, algumas pessoas podem até me criticar, eu não aceito as críticas, não tem problema com essas questões de crítica, mas a Bíblia fala de tudo e de todos. Fala dos irmãos, fala dos anciões, e também fala dos pastores, de Deus, o diabo, todos, de tudo e de todos. E tem alguns textos, aqui no Apocalipse, que nós devemos considerar. Nós devemos considerar que é muito importante. Lá no Apocalipse, quem quiser acompanhar, fique à vontade. No Apocalipse capítulo 22, olhe bem esse texto aqui, o que é que Deus está falando. Capítulo 22 de Apocalipse. Diz aqui uma coisa muito interessante. Apocalipse 22, dos versículos 15, versículo 15, diz assim: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Vou repetir. Ficam de fora os cães, não é os cachorros não, os cachorros literalmente não. Os cães aqui é outra coisa aqui, a gente vai pesquisar aqui esses cães aqui. Os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Todo que ama e pratica a mentira. Tem algumas mentiras que a gente geralmente nós chamamos de mentirinha. Às vezes uma pessoa liga para você, a sua mulher, ou você atende, aí procura, sua esposa está em casa? Aí lá diz, avisa, não estou não, viu? E Deus anotou isso aí, né? O anjo anotou, né? Mentiroso ali, olha, falso mentiroso. Então ele falou para ele dizendo que não estava em casa, que estava perguntando se estava em casa, e disse que é para a esposa que não estava. Você vai comprar uma coisa no mercado, aí a pessoa que vai cobrar lá diz, você tem uma nota menor para você pagar? Eu não. E às vezes tem. Sabe essa mentirinha que chama mentirinha? Então, isso é uma coisa complicada, irmãos. Sabe as chamadas fake news? A pessoa faz um discurso, aí o opositor pega uma parte do discurso, corta e dá um outro sentido. Também é mentira. Quem geralmente gosta de fazer muito isso é os políticos, também os irmãos
que são opositores um ao outro, tal, né? Gosta de fazer essas coisas, né? Então que fica de fora esse pessoal aqui, adúlteros, irmãos. Então, nós devemos, quem quiser, você aí que está assistindo essa live, você que está planejando ir lá para os motéis da vida, esqueça disso, para com isso, acaba com isso aí. Você que está aí pensando em trair sua esposa, para com isso que você não vai se dar bem. Como diz a linguagem popular, e vai dar ruim, vai ficar ruim a situação, não vai ser legal. Você que está promovendo imoralidade nas redes sociais, também para com isso que o anjo está notando tudo e você vai entrar em dificuldade. No dia de acerto de contas, você vai entrar em dificuldade. Eu falei da questão dos cães. Vamos localizar esses cães aqui, tá bom? Filipenses, capítulo 2, deixa eu confirmar aqui. Eu não anotei, mas minha mente não está muito ruim ainda. Capítulo 3, versículo 2. Acautelai-vos dos cães. Aqueles cães lá do Apocalipse. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Vou pegar esse texto aqui dos obreiros, desses obreiros maus. Então os cães aqui são quem são aqui? Vou falar um texto. Quem são os cães do Apocalipse? Os cães são os falsos obreiros. Vamos lá, Isaías 56. Vamos localizar os cães. Isaías 56. Os cães. Isaías 56, versículo 10. Seus atalaias são cegos, são todos ignorantes, todos são cães mudos, não podem ladrar, dormindo, deitando-se, amando a soneca gostosa. Verso 11. Sim, estes cães são gulosos, nunca se podem fartar, e eles são pastores que não podem compreender. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para o seu próprio lucro, cada um para a sua parte. Então, irmãos, está vendo aqui os falsos obreiros. Os falsos obreiros. Você, agora, não me queira mal não, eu não estou falando isso para me ofender. Não é para me ofender não. Mas você que é pastor, você que é doutor, você que é mestre, se você está vivendo essa vida aí, conforme o texto avisou aí, falou aí para nós, você se ajoelhe na sua casa, peça perdão a Deus e siga o caminho verdadeiro novamente. Se você não se arrepender, um conselho eu te dou: devolva as suas credenciais em nome de Jesus. Você vai envergonhar a obra de Deus a vida toda e depois vai ainda em tabela para o lago de fogo perder a vida eterna. E ainda vai levar muita gente por causa da sua má influência. Então, se você segue esse caminho aqui conforme a Bíblia está falando, devolva, por favor, as suas credenciais em nome de Jesus, porque é melhor do que você ficar influindo as pessoas por um caminho errado. Então, a Bíblia é muito clara nesse sentido, irmãos. Então, a Bíblia fala desse pessoal que segue enganando e sendo enganado. Pedro também fala, se você pegar aí a segunda carta de Pedro, capítulo 3, fala alguma coisa interessante aqui também. Pedro, capítulo 3, deixa eu confirmar aqui, só aqui, capítulo 3, 2 Pedro 3. Pedro, capítulo 3, aqui, achei. Não é capítulo 3, é capítulo 2. Mas houve também entre o povo de Deus, falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor,
que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Destruição. Aqui fala claramente, vai vir sobre essas pessoas repentina destruição. Então, esse pessoal, eles são movidos, esses falsos, pela ganância. São palavras fingidas, né? Eles falam de todos vós, conforme diz o texto aqui no versículo 3, um bom negócio, a condenação dos quais já de largo tempo não tarda, e a sua destruição não dormita. Então, aqui o texto é bem claro, fala que esses falsos mestres, eles serão destruídos, irmãos. Eles serão exterminados. Os falsos pastores serão eliminados. O evento Sinais fala que Deus terá um ministério puro, e os falsos pastores, eles serão eliminados, né? Conforme Deus vai tomar a rédea da situação, e toda essa falsidade Deus vai banir, vai resolver essa questão aí, né? Então, aqui na Bíblia, a pessoa tem pessoas que apresentam aí vários grupos de pessoas, mas na realidade só tem dois grupos: os que obedecem à lei de Deus e os que desobedecem. Então, nós temos que ficar atentos com isso aí, porque aqui não tem assim. Tem muitas pessoas que gostam daquele rodeio melancólico e ser ludibriado com fantasias, com fábulas. Aqui não vai ter isso, não. Os conservos de Deus não tem isso, não. Nós temos que falar a verdade realmente como ela é. Então, só tem dois grupos: os que obedecem à lei de Deus e os que não obedecem. E o grupo que obedece seguirá para a eternidade junto com Jesus, feliz para sempre. É simples assim, viu? Serão felizes para sempre. Irá com Jesus para a eternidade e será feliz para sempre. E o outro grupo será destruído no lago de fogo. O outro grupo, irmão, será destruído no lago de fogo. Então, Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Antes ele quer que todos se convertam, né? E ímpio que eu estou falando aqui são desobedientes. São desobedientes, irmãos, que conhecem e desobedecem à vontade divina. O irmão Jesus quer nos dar um presente, nos dar a sua companhia eterna, e está pedindo que cada um de nós venha assim se arrepender desses malefícios da vida. Jesus fez tudo por nós. Ele me ama eternamente e ama você também. Mas tem um preço, irmãos. Tem um preço. Jesus pagou um preço e também nós temos que pagar. Qual é o preço que nós temos que pagar? Jesus pagou o preço, mas nós também temos que pagar um preço. Negar a nossa vontade. Esse é o preço. Quando nós negamos a nossa vontade, vai vir outra vontade sobre nós. E essa vontade qual é? A vontade de Deus. É sacrificar o eu. Nós temos um inimigo que não dorme, o diabo. Mas nós temos um outro inimigo, irmãos, que é um problemão também. E qual é esse inimigo? Somos nós mesmos. Então, nós devemos dar uma vigiada, se policiar. Porque não vai ter, assim, desculpa. Essa questão de ficar se desculpando. Tem muita gente que fica procurando na Bíblia defeitos do povo de Deus na história bíblica, as biografias bíblicas, para ficar se desculpando. Tem alguns teólogos que gostam de dizer isso, né? E enche a boca. Davi, ele matou, ele fez isso, fez aquilo, e era segundo o coração de Deus. Está vendo? Tá vendo? Nós podemos fazer tudo isso e ser segundo o coração de Deus. Que ilusão. Que ilusão. Então, isso é uma ilusão, irmãos. Então, Deus, ele está nos chamando para uma reforma, um reavivamento.
Mateus 24, versículo 13. Diz lá, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar na obediência até o fim será salvo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 8 até lá o versículo 11. Fala claramente lá que tem um grupo de pessoas que não irão para a eternidade por um determinado motivo. Porque eles não receberam o amor da verdade para serem salvos. Não receberam o amor da verdade para serem salvos. Esse grupo de pessoas. E esse amor à verdade, lá no capítulo 10, versículo 10 de Jeremias, fala que Deus é a verdade. Deus é a verdade. João 14, versículo 6, Jesus é a verdade. Jesus é a verdade. 1 de João 5, versículo 6, o Espírito Santo é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. João 17, 17, a palavra de Deus é a verdade. Salmo 119, versículo 142, a lei de Deus é a verdade. Aquele grupo lá que não recebeu o amor da verdade para ser salvo, foi o grupo que não quis receber no coração o amor de Deus, a verdade, para ser salvo. O amor de Jesus, a verdade, para ser salvo, não quis receber. O amor da palavra de Deus para ser salvo, não quis receber. O amor do Espírito Santo, não quis receber para ser salvo. E o amor, que realmente a lei de Deus toda ela é amor para ser salvo. Rejeitaram toda a verdade. Então, Deus agora faz com que eles creiam na mentira, para ser todos julgados, porque eles tiveram prazer na iniquidade, na transgressão da lei de Deus. Então, qualquer pessoa aqui em Francisco Morato, em São Paulo, no Brasil, no continente sul-americano, no planeta todo, independentemente de quem você seja presidente, seja autoridade, não se engane. Se você ensinar, por exemplo, ou por escrita, de qualquer maneira, as pessoas a transgredir a lei de Deus, e você não se arrepender, o seu fim será o lago de fogo. Essa é a conversa. Não tem assim enrolação teológica não. Se você praticar a lei de Deus e ensinar os outros a seguir também, o resultado, o seu destino será a eternidade com Cristo. E o meu também. Agora, se nós ficar enganando as pessoas com falsas palavras, refinamentos satânicos, o grande conflito fala que tem pessoas que são extremamente refinadas na mão do diabo. E do púlpito, muitas pessoas, pregadores, com a tocha da falsa profecia acesa na falsa tocha do diabo, pregando nos púlpitos da igreja. Então você que está com a tocha do diabo, solte ela, pegue a tocha de Jesus, a tocha da verdade, que deixa o Espírito Santo te usar. Viva a verdade, prega a verdade e seja feliz. Isso que Jesus quer. O outro grupo que não quer, infelizmente, todos independentemente que você seja autoridade ou uma pessoa simples, que não viver e não seguir a verdade, o seu destino será com o seu pai, o diabo, que está lá em João 16, versículo 34. Eu vou confirmar para não esquecer isso aqui. Jesus conversando com os fariseus, eles apertaram Jesus lá, faltaram com respeito a Jesus, dizendo que Jesus ele veio ao mundo através de um ato de uma fornicação. Aí Jesus falou assim, então vamos resolver isso aqui rapidinho aqui. É só o tempo acabou. Estão falando aqui que o tempo acabou. Tudo bem, o tempo acabou, mas deixa eu só falar isso aqui, Alexandre, rapidinho. João 8, eu não notei, João 8, versículo 34, está aqui, 34. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É escravo do pecado. Se você ler todo o capítulo aqui, você vai ver que Jesus fala com eles, né? O escravo não fica em casa, não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. Então Jesus nesse capítulo, Jesus fala que eles
lá, os fariseus, aquele pessoal lá, ele faz sempre a vontade do diabo, do pai deles, né? Então, aqui Jesus fala que quem pratica o pecado é escravo do pecado. E quem é escravo do pecado é escravo do diabo. Meus irmãos, que Deus abençoe a cada um aqui e que você e eu venha se arrepender de todos os malefícios que nós estamos fazendo, tá bom? Vamos ajoelhar aqui agora. E você que está na live aí, se ajoelhe na sua... Se você quiser, se não quiser, pode ficar à vontade aí, tá bom? Vamos orar ao nosso papaizinho do céu. Nosso grande Deus e grande Pai Celestial, eu te rogo a tua bênção, Pai, sobre essa vigília, que tudo que está ocorrendo aqui seja para a tua honra e para a tua glória. Nós sabemos que o Senhor nos ama eternamente, independentemente do que nós vemos fazer. O Senhor nos ama, isso é fato. É uma prova na história, na Bíblia, que o Senhor deixa para todos nós. O seu amor é incondicional, mas nós sabemos que o Senhor é verdadeiro e justo e é honesto com todos nós, mostrando que realmente pode acontecer se nós não te seguirmos, Senhor. Eu te peço, Pai, nos ajude, Pai, a abrir o nosso coração e ouvir a tua doce voz e seguir o teu caminho. Eu te peço uma bênção também sobre toda a liderança da tua igreja na terra, que possam ouvir tua voz e seguir os teus conselhos, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, te rogo a tua bênção, te agradeço por tudo, Pai. Amém, Senhor.